Oi, amigos e amigas arteiras, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Ateliê Viva la Vida. Eu sou Neia e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a confeccionar e montar esta linda peça aqui. É um trocador portátil que vira uma bolsinha. É uma das peças, pessoal, mais vendidas aqui no ateliê. É a queridinha das mamães. Espero, pessoal, que vocês tenham o mesmo sucesso que eu tenho com a venda desses trocadores. Eu quero que vocês façam, pessoal, e me marquem lá no Instagram. Eu vou ficar curiosa para saber o que vocês fizeram. O Instagram do ateliê é @ateliê-viva-la-vida. Então chega de papo, pessoal, e vamos ao passo a passo. Oi, minhas amigas arteiras e arteiros. Então vamos às medidas aqui, todas as medidas que vocês vão precisar saber para confeccionar o trocador, tá? Então, nesse 1 metro de tecido que nós vamos precisar para fazer esse trocador aqui, ó, nós vamos precisar da medida de 50 por 33, tá? 2 vezes. Uma vez na estampa, que eu chamo de estampa principal, e uma vez no composê dessa estampa. Vamos precisar estruturar com manta. Aqui eu estou usando a manta R1 da Pegorari. Pegorari, uma das melhores mantas para confecção de trocador, tá? Então aqui seria a medida então de 50 por 33. Isso é o corpo do trocador onde o bebê vai deitar. E aqui também na mesma medida vamos precisar de plástico cristal. Também para as laterais aqui do nosso trocador, nós vamos precisar de 4 vezes, tá? 4 vezes, também estruturado com manta aqui e manta aqui. Como estruturar? Tem um vídeo aí com uma dica que eu mostro como estruturar o tecido para o resultado do seu trocador ficar lindo, maravilhoso, tá? Então, essa medida aqui é de 44,5 por 25, tá? Então, aqui eu tô usando, ó, essas estampas que eu escolhi, tá? Para a aba, ó, para a aba do trocador, ó, 2 vezes, nós vamos precisar de manta aqui também, tá? Eu não cortei ainda, mas aqui nós vamos precisar de manta e vocês vão entender tudo no decorrer do vídeo, tá? Mas a medida da aba é de 30 por 20,5. Lenço umedecido, bolsinho, ó, 2 vezes. Também vamos precisar de manta aqui, tá? A medida de 25 por 18,5. A nossa alcinha de mão, aqui eu cortei 34 por 10, tá dobrado, ó. Para o travesseiro, vamos precisar de 3 vezes, tá? 3 vezes a medida de 20 por 11, 3 vezes. E nós vamos precisar também do fundo, né? A parte de trás do nosso travesseiro. Também no decorrer do vídeo vocês vão entender a montagem do travesseirinho. Vamos precisar de zíper, ó, 2 pedaços de zíper. Aqui eu cortei 8 tirinhas, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirinhas de tecido na largura de 4
por 25. Vocês vão entender, essas tirinhas que nós chamamos de debrum ou viés vão ser para o acabamento nos bolsos. Tiras. Essas cortei 2 tiras, ó. Essa tira aqui tem 5 centímetros por 45. Também vai ser para fazer o acabamento nas laterais. Uma tira aqui tem 5 centímetros. Essa tira aqui, nós vamos precisar da largura de 35 centímetros para o acabamento da aba. Tá? Aqui tem um pouco mais, que eu corto sempre maior, tá? Essa é uma dica também, nunca muito tamanho certinho, sempre corto um pouquinho maior. Nós vamos precisar dos plásticos cristais dos bolsos. Então aqui, ó, eu tenho 2 vezes. Esses são os bolsos que vão os zíperes. Esses bolsinhos aqui tem 16 por 25, 2 vezes. Esse é um outro bolso, também para colocar as fraldinhas, né? Esse bolso aqui, ele tem 20 por 25. Esse bolso grandão aqui, que vai ser onde nós vamos guardar o nosso travesseirinho, e depois a mamãe dá utilidade para esse bolso para colocar um documento, enfim. Esse bolso aqui, ele tem a medida de 33 por 17,5, tá? Eu vou precisar de cursores, 2 cursores, e de viés industrial também para o acabamento dessa peça. Tudo isso aqui, vocês vão entender a montagem certinho, com as marcações que tem que ser feitas, tá? Então, no decorrer do vídeo, tá ok? Então, vamos à montagem desse trocador? Bora lá? Prontinho. Então, pessoal, o que eu já fiz aqui no nosso trocador? Nessas 3 partes aqui, ó. Nessas 3 partes. Eu risquei com essa canetinha aqui. Vocês já conhecem, né? Acredito que a maioria já conheça, ou todos já conheçam, que é aquela canetinha que apaga com ferro. Eu risquei. Aqui eu deixei uma distância de 5 centímetros, mas fica a critério aí de vocês. Então, eu já risquei as 3 partes da seguinte forma. Primeiro, eu risquei o centro do trocador. Depois, a lateral direita. Eu alinhei mais ou menos aqui, ó, na altura, né? Como não tá nada costurado, só dei uma alinhadinha aqui pra ficar mais ou menos simétrico na hora que a gente for montar o trocador. Risquei essa parte e essa parte. Então, coloquei uma parte aqui, coloquei um alfinete, que eu entendo que com um alfinete eu sei que essa é a minha lateral direita. Um alfinete aqui no centro, eu sei que eu tenho que montar o meu trocador exatamente assim e não assim. Tá? Então, eu sei que ele tem que estar assim. Com 2 alfinetes, eu sei, né? Então, a minha dica, eu faço assim. Eu sei que essa é a minha lateral direita. Então, lateral esquerda e lateral direita. Aqui, o importante agora é como a gente vai refilar essa peça. E uma outra dica, eu passei as medidas exatas. 45, 44,5 por 25, 50 por 33. Cortem 1 centímetro a mais, eu acho que é melhor sobrar do que faltar, certo? Na hora de refilar, é melhor sempre estar 1 centímetro a mais. Então, eu vou cortar aqui sempre usando um ângulo de 90 graus, ó. 90.
Aquela aulinha de geometria agora ajuda, hein, pessoal? Ó, 90 graus. Tá? Então eu vou usar o meu cortador, sempre com uma régua própria para costura. Nunca cortem com régua escolar. É um perigo isso aqui, pessoal. Então usem uma régua própria para patchwork. Coloco aqui, ó, assim, né? Nessa posição aqui. Refilo, encaixo a minha régua aqui, ó, certinha. Ó, tá dando para vocês verem aí, ó, certinha aqui. Alinho a minha régua. Trago o máximo que eu puder aqui pro cantinho. Ó, acerto bem. Passo o meu cortador. Viro. Confiro com a minha fita métrica aqui, ó. Os meus 44,5. Ele tem que finalizar com 44,5. Marco, faço uma marcação aqui. Venho com a minha régua. Acho aonde eu fiz essa marcação aqui. E passo o meu cortador. E a mesma coisa desse lado. Acho aqui, ó, os 25 centímetros, achei, é até aqui, ok, então vou alinhar a minha régua aqui embaixo, ó, certinho, achei que é aqui os 25, ela vai estar bem retinha, e passo, ó, passo o meu cortador, então ela vai ficar no esquadro certinho, e não vai ter nenhum erro na hora que a gente for fazer a montagem, não vai ficar nada torto. Isso vocês devem fazer com todas as peças, sempre usar o ângulo de 90 graus. Eu acho que é um dos maiores segredos, eu acho que 2 aqui. É o tipo de manta que você vai usar na sua peça. E esses cortes precisos de 90 graus. Tá? Então eu vou limpar todas essas peças e já vamos para o passo seguinte. Bom, pessoal, então o que eu fiz nessas peças aqui? Eu refilei, né? Tudo no ângulo de 90 graus, recapitulando. Passei, assentei todas as minhas costuras e tirei a marquinha da caneta que eu risquei o tecido. E a gente já vai começar a montagem. Então, o que eu preparei aqui? Vou começar a montar o meu lado esquerdo, que é esse que tem a marcação de um alfinete aqui. Então, eu sei que esse é o meu lado esquerdo. Eu coloquei aqui esse bordado inglês. É opcional, eu gosto de colocar principalmente nos trocadores de menina. Então, como eu montei esse bolso aqui? Eu peguei uma parte do meu plástico, coloquei aqui, ó, costurei aqui o meu bordado, coloquei aqui o debrum, depois de costurado aqui, eu encaixei aqui, costurei, encaixei o meu zíper, vim, encaixei aqui o meu zíper e encaixei o debrum aqui na parte de baixo do meu plástico, tá? Então ele ficou assim, com o viés aqui encaixado, já com o zíper e já posicionado. No bolso de baixo, que é aquele bolso maior, eu coloquei aqui o meu debrum, ou o nosso viés, passei 2 costurinhas aqui, alinhei aqui. Agora o detalhe da marcação que vocês têm que fazer nessa peça aqui. Vocês têm que achar o meio da peça, risca, passa uma costura em cima, uma costura, serão 3 costuras, uma no meio, um outro pezinho de máquina desse lado
e um outro pezinho de máquina desse lado. Então ficarão, ó, acho que aqui dá para ver melhor. Ficarão 3 costurinhas. Achei o meio, costurei e costurei. Então aqui o que que eu vou fazer? Vou colocar o meu cursor entrando desse lado, vou entrar com ele aqui e vou prender esses 2 bolsinhos aqui nessa parte, tá ok? Se vocês não entenderam qualquer coisa, mandem mensagem para mim que eu explico para vocês. Mas é isso, montar os bolsinhos e encaixar eles aqui. Se vocês cortaram tudo no ângulo de 90 graus, tudo certinho, não vai ficar nada torto, tá? Então eu vou prender esses bolsinhos aqui. Agora nós vamos trabalhar a nossa peça na parte da lateral direita, tá? Então vamos trabalhar agora este lado aqui. Então aqui, o que que eu já fiz aqui? Montei o nosso bolsinho igual ao que eu montei do meu lado esquerdo, igual esse lado aqui. A única diferença é que eu vou entrar com o cursor agora deste lado aqui, tá? Mas a montagem é a mesma. Vou achar também o meio dessa peça, como fizemos aqui. Achei o meio, risquei, passei uma costura em cima, depois uma costura pezinho de máquina deste lado, uma costura pezinho de máquina deste lado. Depois vocês vão entender por que dessas marcações. Vou fazer isso aqui também. Vamos preparar o nosso bolsinho. Aqui eu já posso tirar os alfinetes, tá? Que eu fiz a marcação. Vamos preparar o nosso bolsinho do lenço. De que maneira? Coloquei a manta, tecido, se tiver direito, tecido, aqui no meu caso não tem. Se tiver direito, é direito com direito. Fiz a marcação aqui no centro, tá? Onde eu vou encaixar o meu lencinho. Vou passar uma costura aqui em cima. Vou recortar, abrir aqui. Vou refilar em cima de onde nós riscamos, em cima da medida, tá? Então, e depois eu vou encaixar este bolsinho aqui. Vou passar, né? Lógico, vou passar, vou desvirar, passar, refilar tudo bonitinho e encaixar aqui. Eu vou fazer isso e vocês já vão ver, entender melhor como vai ficar. Pronto, então eu já montei aqui o nosso bolsinho do lenço umedecido, passei, refilei o nosso bolsinho e encaixei aqui na nossa peça. Alinhei, prendo, já entrei com o meu cursor aqui, vou prender, esse bolsinho eu já prendi, vou prender esse aqui agora. Ó, vou prender esse bolsinho, tirar esses excessos de zíper. Ó, passei 2 costurinhas aqui também, tá? Então eu vou prender esse zíper e já mostro o passo seguinte para vocês. Prontinho. Então eu já, prendi aqui, né, o nosso bolso. Arredondei os cantinhos. Eu arredondo usando esse carretel de linha aqui. Sobrou, eu guardei e uso ele para arredondar. Eu risco com a nossa canetinha fantasma os cantinhos e corto. Para fazer esses fechos aqui, que eu uso para fechar o bolso dos lencinhos, eu uso uma tira de viés de 17 centímetros. Então, como que eu monto? É simples, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu passo uma costurinha aqui,
desviro, depois de costuradinho, desviro, passo uma costurinha toda a volta e aplico aqui, da seguinte forma. Eu deixo 5 centímetros, faço uma marcação de cada lado, 5 centímetros, e vou alinhar esse nosso fecho nessa primeira costurinha. Tem a costurinha do meio e a primeira costurinha. Então, eu vou alinhar esse nosso fecho aqui, na distância de 5 centímetros, colocando aqui nessa costurinha. Vou passar uma outra costura prendendo em X. Vou fazer isso com esse outro aqui, vou montar ele direitinho e vou aplicar aqui na nossa peça. Vou fazer isso e já mostro o passo seguinte para vocês. Bom, já estamos então com essas duas partes praticamente prontas. Agora, ó, já arredondei então o canto desse lado e o cantinho desse lado. Agora, o que nós vamos fazer? Passar o viés toda a volta deste lado e toda a volta deste lado aqui. Aqui no canal, pessoal, tem um vídeo com uma dica que eu mostro como colocar, como aplicar o viés aqui na nossa peça. Então, vocês dão uma olhadinha lá, que essa dica vai ajudar aqui vocês a colocar esse viés aqui. Então, eu já aprendi, vou desvirar esse viés aqui, ó. Vou arrumar ele aqui, prender com os alfinetinhos e rebater ele aqui na nossa peça, deste lado e deste lado. Depois, nós já vamos trabalhar aqui, ó, o centro do nosso trocador, fazendo o quê? O bolso, que será encaixado aqui na parte de trás. Então, eu vou acabar de aplicar o viés aqui nessa peça. Aqui falta colocar os botõezinhos também, os botões Ritas. Vou acabar este lado e já mostro o passo seguinte, então, que será a construção aqui do centro do nosso trocador. Pronto, então já estamos aqui com as duas partes do nosso trocador prontas, já para encaixar aqui no centro. Já passei o viés, já coloquei os botõezinhos, então agora a gente reserva esta parte e essa. Vamos trabalhar então aqui o centro, que vai ser o centro do nosso trocador. Vamos colocar o bolso, lembrando da nossa marcação, então essa parte é para cima. O que que eu fiz aqui? Peguei a parte do plástico, que é aquela maior, coloquei o viés, fiz uma marcação aqui de 25 centímetros, encaixei aqui nessa distância o nosso bolso, vou passar uma costura prendendo aqui o nosso bolso e já adiantei aqui essas duas tirinhas de tecido. No caso, essas tirinhas eu vou colocá-las aqui nessa parte do trocador, vocês vão entender já já. Então, eu só passei uma costurinha toda a volta, tá, né? Porque é uma tira de tecido de 4 centímetros, que eu já falei para vocês, dobrei e costurei. Vou reservá-las por enquanto. E o que mais eu fiz aqui nessa peça? Achei a altura e a distância de onde eu vou colocar os nossos botões Ritas, que vai fechar na aba o nosso trocador. Então, qual essa distância? 13 centímetros por 5 centímetros.
fiz essa marcação, vou colocar os botões aqui e prender o nosso bolso. Pronto. Já coloquei os nossos botões, lembrando que a parte que vai encaixar fica para fora. Já prendi aqui o nosso bolso e já coloquei aqui aquelas tirinhas de tecido. Achei o meio, prendi uma, estiquei, achei aqui o meio, ó, fiz aqui a marcação e prendi a outra tirinha. Ó, o bolso aqui ainda está aberto, tá? Encaixei a tirinha aqui, passei uma costurinha de segurança aqui e vim com uma outra costura prendendo a nossa tirinha aqui. Vou fechar aqui o nosso bolso, passando uma costura de cada lado e já posso tirar aqui o nosso alfinete, que é a nossa marcação. Vou colocar o nosso plástico cristal, passando uma costurinha de segurança toda a volta e fazer o acabamento com viés aqui na parte de baixo. Vou fazer isso e já mostro o passo seguinte. Pronto, pessoal. Então, já apliquei aqui o nosso plástico, já fiz o acabamento aqui embaixo com o viés. Recapitulando, na parte de trás colocamos o nosso bolso, as nossas tirinhas, prendemos aqui. E agora nós vamos pegar as nossas laterais, colocar uma de cada lado, vamos alinhar aqui embaixo e aqui na lateral. Vamos alinhar este lado e passar uma costurinha de segurança. Vamos alinhar este outro lado, alinhar aqui e alinhar aqui. Vamos usar agora a nossa tira de tecido para fazer o acabamento nessas laterais. Vamos usar então essa tira. Vamos colocá-la depois que tiver preso aqui, né? As laterais estiverem presas. Vamos colocar aqui, ó, faz uma dobrinha, ó, uma dobrinha, alinha. E aí a gente passa um pé de máquina, a gente desvira e rebate a costura aqui atrás. Então, eu vou fazer isso, prender essas laterais e colocar o acabamento aqui dessas tiras, uma de cada lado. Pronto, pessoal, então, já coloquei aqui as nossas laterais, já prendi. Ó como tá ficando. Então, eu já prendi, já passei aqui o acabamento, já coloquei a minha etiqueta. Essa parte aqui, então, eu vou reservar e vamos fazer agora a nossa alça. Passei uma costura de cada lado, vou desvirar essa alça e colocar aqui dentro uma tira de alça de algodão. Aqui, vou pegar, vou colocar essa tira de alça aqui dentro. Vou encapar, né? Arrumar bem certinho aqui dentro. Dobra aqui, dobra aqui. Acerta bem bonitinho e passa uma costurinha toda a volta.
vamos começar a montar também o nosso travesseirinho. Aí alguém vai me perguntar, ué, você falou que eram 3 partes de 11 por 20, a parte do meio tá maior. Realmente, tá maior porque eu utilizo todo o tecido que eu compro para fazer o trocador. Então, esse trocador eu comprei meio metro dessa estampa e meio metro dessa estampa, 1 metro de tecido. O que sobrou para fazer o travesseirinho, nesse caso dessa estampa, foi essa medida aqui, acho que deu 8 centímetros. Então, 8, 9, 10, 11, faltou 3 centímetros aqui para 11 e 3 centímetros aqui para 11. Então, o que que eu faço? Automaticamente, eu aumento essa parte aqui. Aí, se eu somar, vai dar a mesma medida. Então, vou colocar aqui direito com direito, vou costurar. Direito com direito, vou costurar. Desviro e rebato essa costura dos dois lados. Então, eu vou fazer até aqui o travesseiro e vou encapar essa alça e já mostro o passo seguinte. Prontinho. Então, já encapei aqui a nossa alça. A gente reserva, a gente vai usar daqui a pouco. Já uni aqui o nosso travesseirinho, as partes. Fiz aqui, como eu disse, eu aproveito todos os retalhos do trocador. Isso daqui nada mais é que uma prova de carinho, né, pessoal? Então, eu já fiz aqui um lacinho, já apliquei aqui no nosso travesseiro, passei uma costurinha prendendo aqui. E nessa altura, que nós já estamos praticamente finalizando o nosso trocador, nós teremos essa sobra de tecido, que nós vamos fazer o fechamento aqui do nosso travesseiro. Vamos colocar aqui em cima, prender com alfinetes e passar uma costurinha toda a volta desse travesseiro. Recortaremos, refilaremos aqui e a gente vai desvirar e encher com plumante ou aquela fibra siliconada. A gente vai encher de modo que o travesseiro não fique muito alto. A gente tem que lembrar que é um bebezinho que vai deitar aqui. Então, a gente tem que distribuir essa fibra aqui dentro, de modo que não fique muito alto o travesseirinho. Então, eu vou fechar aqui toda a volta, deixar aqui aberto, né, ó. E vou encher esse travesseirinho. Então, aqui eu vou costurar. E nós vamos para nossa aba. Já estamos praticamente finalizando o nosso trocador. E aí, pessoal, como está até aqui? Vocês estão gostando? Estão entendendo? Deixem aí nos comentários qualquer dúvida. Se vocês estão gostando, deixe um joinha, um like aí, tá bom? E qualquer dúvida, também deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Na medida do possível, eu vou responder todo mundo, tá ok? Então, aqui é a hora de fazer a nossa aba. Se você não vai fazer nenhum tipo de bordado, você vai pegar direito do tecido com direito do tecido já riscado no nosso molde, a medida de 30 por 20,5. Aqui você arredonda os cantos se você quiser e vai passar uma costura toda a volta e vai desvirar essa aba. Eu vou fazer isso e no passo seguinte eu já vou mostrar para vocês. No meu caso, eu vou fazer um bordado aqui nessa aba do nome do bebê, tá?
Então, você só vai fechar aqui agora se você não for fazer nenhum bordado. Senão, você faz o bordado e volta a fazer exatamente o que eu acabei de explicar, tá ok? Então, eu vou fazer isso e já volto no passo seguinte. Prontinho, pessoal, então aqui está a nossa aba. Eu já fiz o bordado, bordei o nome, resolvi bordar essas florzinhas aqui, eu achei que deu um charme todo especial, tá? Já passei as costurinhas, eu também gosto de fazer essas costurinhas aqui, ó, fiz 3 costurinhas, também dá um toque todo especial aqui, ó, na nossa peça. Vamos agora achar o meio do nosso trocador, da aba, né? E o meio do nosso trocador. Vamos encaixar aqui, prender, acerta bem bonitinho, prende e passo uma costurinha de segurança, porque ainda eu tenho que colocar aqui a nossa alça. Tá, então a marcação aqui para colocar as alças é a seguinte: 7 centímetros desse lado e 7 centímetros desse outro lado. Vamos encaixar estas alças, esta alça, né? Essa alça aqui, prender. Prendo e dou um retrocesso aqui e aqui, para ficar bem presinha. Vou pegar a minha última tira de tecido para fazer o acabamento aqui, ó, da nossa aba. Vou arrumar aqui bem certinho, passar um pezinho de máquina, aqui a gente dobra para fazer o acabamento, e aqui a mesma coisa, ó, a gente dobra para fazer esse acabamento aqui. Passo um pezinho de máquina, desviro e rebato aqui atrás. Vou fazer isso, encaixar aqui então a nossa aba, a nossa alça e fazer esse acabamento aqui. Prontinho, então, pessoal, nosso trocador já está finalizado aqui com a aba, com a alça, ó, já fiz o acabamento, né? Coloquei a alça, a nossa aba. Então, vamos ver como que ficou. Aquelas marcações, né? Vocês vejam que elas estão na mesma posição aqui. Essas marcações que nós fizemos aqui no nosso trocador vai ajudar quando a gente for, ou a mamãe for fechar o trocador, que ela vai colocar os objetos, né? Então, ficou tudo nas suas medidas certas, nas suas marcações corretas, para facilitar aí a hora que for colocar os objetos e fechar o nosso trocador. Então, aqui está o nosso trocador finalizado, nosso travesseirinho. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, desse tutorial, desse vídeo, que vocês curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo, então, com mais uma peça aí bem legal para vocês. Ah, mais um detalhe aqui do botão. Eu encaixei o meu botão aqui. Eu simplesmente fechei a aba antes, né? Não estava sem botão. Eu simplesmente fechei a aba, porque esses botões aqui já estavam colocados. Fechei a aba, marquei. Aqui ficou a marcação dos botões de baixo. Eu furei e encaixei aqui os nossos botões. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, como eu já disse, né?
vocês podem estar mandando mensagens aí para mim e eu vou respondendo a todos, sempre na medida do possível, tá? Eu faço questão de responder todo mundo. Então aqui a gente coloca o nosso travesseirinho, ó, assim. E aqui está o nosso trocador, lindo, maravilhoso, finalizado. Até o próximo vídeo então, pessoal, com uma outra peça aí bem legal para vocês. Tchau, pessoal!